Então, continuando aqui a explicação do gráfico, né, com a ajuda do ChatGPT. Então, aqui, o que está me dizendo? Se essa amplitude aqui, ó, dos intervalos de confiança aqui, ó, são estreitos, então essa parte aqui e essa aqui são estreitos, né? Então, isso sugere que as médias são medidas com alta precisão, né? Então, se eu tivesse aqui essa minha cauda bem grande aqui, ó, podia ter certeza na medição. Se entender, não apenas a diferença são significativa, mas quão grande é essa diferença. Um pequeno intervalo de confiança, né, e uma diferença significativa sugere que a adição de óbito tem um efeito consistente e mensurável. Então aqui também está falando que comparações, né, entre pares, foi o que ele fez, entre pares, né, interações potenciais. Se tiver múltiplas condições do variável, por exemplo, diferentes tratamentos térmicos, aqui ele comenta de tratamento térmico, tipo assim, com 0,2 sem tratamento e com, né? Poderia fazer essa análise, não é meu caso. Aqui a mesma coisa, né? Se aqui não cruza o zero, né? Pode ter confiança estatística, não é devido ao acaso. Você pode definir, né? Por exemplo, se aumentar a concentração de nióbio consiste em aumentar a dureza? Sim, né? Então aqui, ó, de 0,2 para 0,3, 0,2 para 0,5, aqui nem tanto, né? Ele aumentou pouco, né? Aqui, ó, a dureza, a resistência, né, no caso. Se fez 0,2 não é significativo, pode ser mais interessante se for considerações próximas de 0,2. Mas o que está falando aqui, se for de 0,2 para 0,3, não é significativa. Vou passar a minha linha do zero aqui. Identificação de outliers. Então, outliers é se tiver um valor muito fora aqui, né? Sites, né? Somente se ali no intervalo de confiança cruzar o zero, pouca coisa. Então, isso aqui, ó. Se cruzar aqui, igual cruzou bem pouco aqui, né? Então, o que ele me diz? Ó, diferença marginal. A diferença média da orelha é pequena e não é possível confirmar com certeza essa não seja devido ao acaso. Certeza na significância. A proximidade da linha zero sugere que a diferença pode estar no limite da significância estatística, mas não é conclusiva. Ou seja, eu alterar isso aqui de 95 para 90. Para ver onde receberá, mas os dados não são suficientes para provar isso. Então, o que ele está falando aqui? Eu teria que ter mais amostras, né? Então, mais ensaios feitos, né? A diferença não pode estar do ponto de vista prático ou industrial, né? Então, aqui ele está falando aqui de outros fatores, né? Que poderia estar influenciando o resultado, e se acontece, né? Porque como eu estou alterando o teor de nióbio, né? Eu tenho outros elementos químicos ali no meio. O certo seria que os elementos fossem estáveis, tipo carbono sempre o mesmo, silício sempre o mesmo. E outros elementos químicos só variasse o nióbio, mas isso é impossível fazer. Mesmo que a diferença seja pequena e não estaticamente, você pode considerar como essa pequena diferença tem relevância prática para a aplicação específica do material. Dependendo do rigor necessário, você pode ajustar o nível de confiança de 95 para 90 para ver se isso altera a conclusão. O próximo passo eu vou alterar isso aqui para 90 para ver. Quando a linha de intervalo de confiança cruza o zero por uma pequena margem, que foi o que aconteceu, a conclusão é que não há evidência suficiente para afirmar com certeza que a diferença entre as variáveis é significativa. Então foi o que aconteceu, né? Então assim, de 0,2 para 0,25 aqui é muito pouco, né? Então aqui está falando, mais estudos ou dados pode ser detectado essa diferença. Continuando aqui, né? Então, quando eu gero o gráfico, ela me dá essa tabela aqui, né? Então, que seria aqui
aqui seria a minha média, né, entre os grupos. Então tá aqui, ó, menos 48,8, 0 a 2, tá mais ou menos aqui, 0 a 25 aqui, ó, 95, 0 a 370. Então aqui seria a média. Então o LI, o que é o LI? É o limite inferior, né? Então o LI aqui, ó, representa o limite inferior do intervalo de confiança. Então aqui, ó, meu limite inferior para a diferença entre as médias de duas contrações. Então aqui, então a diferença entre a média de 0 e 0,2, então aqui seria o LI, né? O seu limite inferior. Qual que é a interpretação? Não, esse valor indica o menor valor possível para a diferença média entre os grupos. Então esse é o menor valor que eu posso obter entre a diferença das duas médias, considerando certeza de dados. Se LI é próximo ou menor que zero, sugere que a diferença pode ser pequena ou até negativa. O limite superior, né, que é aqui o LS, é o limite superior do intervalo de confiança para a diferença entre as médias. De novo, diferença entre as médias. Então, a interpretação, né, este valor representa o maior valor possível para a diferença média, considerando a certeza dos dados. Se ele é sempre maior que zero, isso sugere que pode haver uma diferença significativa para o lado positivo. Esse valor de P, ó, o P indica a probabilidade de observar uma diferença igual ou mais extrema do que observar entre as médias dos grupos, assumindo que não há diferença real, ou seja, hipótese nula. Então, se o meu P aqui, ó, ele é menor que 0,05, indica que é improvável que a diferença observada seja devida ao acaso, né? Então aqui, ó, isso aqui, ó, sugerindo uma diferença significativa entre as concentrações do nióbio. Então aqui, ó, de 0 a 25, então aqui, ó, tá me falando que é improvável, né, que a diferença seja ao acaso, né? Quer dizer, o nióbio aumentou. Então aqui, e aqui, ó, maior que 0,05, que é esse caso aqui, ó, sugere que a diferença observada é devido ao acaso, né? Não é estatisticamente significativa. Então, como se relaciona aqui, né? Então, juntos, né, ele define o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias. Então, aqui, né, seria o limite inferior e superior. Se o intervalo inclui zero, que sugere a diferença pode ser não significativa. Então aqui, ó, não é significativa, não é, aqui sim, aqui sim, aqui não. Intervalo de 90, né? Aqui, ó, esse aqui tem uns dois, né? Aqui, né? 90, 95, aqui, ó. Não significativo, não significativo, aqui significativo. O P aqui, ó, fornece uma média numérica significando a diferença. Valor pequeno, juntamente com o intervalo de confiança, que não inclui zero, reforça a conclusão de que a diferença é significativa. Exemplo prático. Suponha que estamos comparando a dureza de 0 e 2. Não, 0 e 2. Que o limite inferior aqui, menos 2, o limite inferior sugere que a diferença média na dureza de 0 e 2 pode ser tão baixo quanto menos 2 unidades de dureza, indicando que potencialmente 0,2 nióbio poderia até diminuir a dureza em comparação com zero. O limite superior com 10 aqui. O limite superior sugere que a diferença média pode ser tão alta quanto 10 unidades, indicando que 0,2 poderia aumentar a dureza significativamente. P de 0,08. Um P0 sugere que é uma probabilidade de 8% de que a diferença observada seja devida ao acaso. No caso aqui, né, seria abaixo de 0,05, o que não é suficiente baixo para considerar a diferença como estatisticamente significativa. Geralmente se usa 5 como referência. Então ele fala aqui que o valor de LI e SI ajuda a entender a amplitude da diferença entre as médias, enquanto P fornece uma medida da probabilidade de que a diferença seja estatisticamente significativa. Juntos, esses valores permitem que você avalie se as orientações realmente impactam propriedades mecânicas como a dureza e ferro nodular.